começo a falar sobre a sociedade moderna, lá na dissertação, trata-se de pensar como um modo de vida. Modo de vida moderno, as pessoas elas estão cada vez mais sozinhas. O mundo ele é mais organizado, as instituições são mais organizadas, e são mais fechadas. É diferente de um modo de vida coletivo, em que as questões são compartilhadas, né? Isso é muito tratado a respeito da questão de criação de filhos, né? Fala-se que para criar uma criança você tem que ter uma tribo, que você precisa ter rede de apoio, né? Então, como que nessas sociedades coletoras ou caçadoras, as pessoas conseguiam viver em comunidade? E isso era um fator de proteção para a saúde mental. E aí a gente entende que a partir da modernização da sociedade, os pontos de exclusão, eles passaram a existir mais, né? A gente passa a ter uma sociedade mais fechada, com instituições mais fechadas, participações sociais mais fechadas, e aí as pessoas ou elas estão incluídas ou elas estão excluídas. E aí eu avanço na discussão utilizando a questão da teoria dos sistemas, do Niklas Luhmann, em que a exclusão, na verdade, na sociedade moderna, ela se trata de uma hiperinclusão. Como assim, né? Como no caso do manicômio. As pessoas ditas loucas, as pessoas que são vistas como um problema para a sociedade, né? Porque no manicômio nem sempre vai aquele que é entendido como louco, às vezes vai a mulher. Quando eu começo a falar sobre a sociedade moderna, lá na dissertação, trata-se de pensar como um modo de vida. Modo de vida moderno, as pessoas elas estão cada vez mais sozinhas. O mundo ele é mais organizado, as instituições são mais organizadas, e são mais fechadas. É diferente de um modo de vida coletivo, em que as questões são compartilhadas, né? Isso é muito tratado a respeito da questão de criação de filhos, né? Fala-se que para criar uma criança você tem que ter uma tribo, que você precisa ter rede de apoio, né? Então, como que nessas sociedades coletoras ou caçadoras, as pessoas conseguiam viver em comunidade? E isso era um fator de proteção para a saúde mental. E aí a gente entende que a partir da modernização da sociedade, os pontos de exclusão, eles passaram a existir mais, né? A gente passa a ter uma sociedade mais fechada, com instituições mais fechadas, participações sociais mais fechadas, e aí as pessoas ou elas estão incluídas ou elas estão excluídas. E aí eu avanço na discussão utilizando a questão da teoria dos sistemas, do Niklas Luhmann, em que a exclusão, na verdade, na sociedade moderna, ela se trata de uma hiperinclusão. Como assim, né? Como no caso do manicômio. As pessoas ditas loucas, as pessoas que são vistas como um problema para a sociedade, né? Porque no manicômio nem sempre vai aquele que é entendido como louco, às vezes vai a mulher que se divorciou e que a família não aceitou, né? Nos anos 20, né? Na década de 20 isso acontecia muito. As pessoas que tinham alguma coisa, alguma rebeldia, alguma questão que incomodavam socialmente, muitas vezes eram direcionadas para lá. E a gente questiona junto com isso a própria questão do diagnóstico psiquiátrico, né? Como é que isso se dá? O que justificaria uma internação? E aí, pensando nessa questão de exclusão, né? Essas pessoas precisavam ser excluídas, porque elas incomodavam.